Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo, reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca, testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Que a fé que vem do Espírito Santo, que vem do Espírito da fé, venha encher a sua mente, o seu ser, para que você tenha paz. Porque só existe paz mediante a fé. Sem fé é impossível ter paz. Porque a fé no Deus vivo que faz a gente ficar tranquilo, sereno, confiante e, sobretudo, dependente do Altíssimo. E isso nos faz ficar em paz. E você seja essa paz. E transfira para as pessoas que estão ao seu redor essa paz, essa fé, para que elas também venham resistir os dias maus e, depois de ter vencido tudo, venham dar graças a Deus. Aliás, antes mesmo de vencermos as nossas guerras, nossas lutas, nossas dificuldades, a gente tem que dar graças a Deus. É o que nós somos induzidos a fazer quando obedecemos a palavra de Deus. Veja só o que está escrito nas Sagradas Escrituras. Ele diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus através do Senhor Jesus Cristo para conosco, para convosco. Quer dizer, em tudo dai graças. Aí as pessoas perguntam assim, é claro que as pessoas que não têm discernimento espiritual, as pessoas que elas têm religião, mas não têm discernimento espiritual, não têm a fé na promessa de Deus, elas não vão entender isso. Mas não custa nada a gente anunciar, ensinar, orientar e tentar levar as pessoas essa consciência de fé. Como é que eu posso dar graças a Deus nos momentos em que nós estamos vivendo hoje? Difíceis, quando pessoas estão morrendo, quando pessoas estão ficando engessadas, doentes e enclausuradas, aprisionadas dentro do seu próprio lar, não é verdade? Todos nós estamos vivenciando isso. Mas eu dou graças a Deus. E devemos dar graças a Deus, mesmo nessas circunstâncias. Porque quando fazemos isso, nós mostramos para Deus que nós confiamos nele, independentemente das circunstâncias, independentemente das dificuldades, dos problemas. Nós damos graças a Deus, não crendo que ele é o causador de todo esse caos, essa catástrofe que está acontecendo no mundo inteiro. Não, ele não é o causador, mas ele permite, obviamente, não é? Ele não é o causador, mas ele permite. Ele é como o pai, né? O pai tenta ajudar o filho, a mãe tenta ajudar a filha. Quer dizer, os pais tentam ajudar os filhos, orientam, aconselham, falam, não faça isso, mas
porque os filhos são adultos e os pais não têm mais a autoridade sobre eles, então os pais não podem fazer nada. Então eles sofrem, eles gemem, e os pais não podem fazer absolutamente nada. Até me faz lembrar de uma senhora que disse: eu comprei uma luneta para ficar observando meu filho lá na biqueira. Biqueira é onde vende drogas. E ele lá na biqueira, ele saiu de casa, ficou na rua como um mendigo. Ele não quis voltar para casa, ele queria aquela vida. E eu não podia fazer nada, eu só podia chorar. E ela ficava com uma luneta olhando, né, cuidando do filho de longe. Mas é isso. Só quando o filho ou quando os filhos se voltam para casa e dizem: meu pai, minha mãe, me ajuda, eu preciso de ajuda. Aí sim, os pais têm condições de ajudá-los. Não é verdade? É assim que acontece. Então, às vezes, nós nos vemos em momentos difíceis, problemas, dificuldades, e todo terror noturno. Nós nos vemos diante de catástrofes. E o que nós podemos fazer? Se nós confiarmos, ou se nós confiamos na palavra de Deus, nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. E em tudo nós devemos dar graças, porque certamente lá na frente nós vamos colher os frutos dessa confiança. O salmista disse assim: foi-me bom ter passado por dificuldades, por tribulações, para que eu pudesse conhecer a tua palavra, a tua lei. Então, o salmista, dirigido, inspirado pelo Espírito Santo, disse: foi-me bom ter enfrentado problemas difíceis para que eu pudesse conhecer a ti. E a verdade é, minha amiga e meu amigo, nós só conhecemos ao Senhor da glória, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando nós chegamos no fundo do poço. Somente quando estamos no fundo do poço que nós olhamos para um lado, não tem para onde correr, não há saída, não há quem possa nos socorrer. No momento em que estamos no fundo do poço, então só tem um jeito: olhar para o alto. E quando olhamos para o alto, como o poço é fundo, a gente grita com todas as nossas forças, com todas as nossas energias. Que quer dizer o seguinte: enquanto não estivermos no fundo do poço, a gente não coloca toda a força na busca de solução para com Deus. Essa é a realidade. Então, às vezes, é preciso que sejamos levados a circunstâncias difíceis, como acontece com o mundo atual. As pessoas estão desesperadas, as pessoas estão assombradas, aterrorizadas. E nesse mundo agora atual, as pessoas, mais do que nunca, estão se voltando para o Altíssimo, estão clamando a Deus. Muitos estão se convertendo de verdade. Muitos que viviam uma fé de meia boca, hoje estão se entregando, estão se rendendo. Pessoas estão voltando na igreja. A igreja está fechada, mas elas estão lá falando com o pastor do lado de fora, pedindo: por favor, eu quero me batizar, eu quero me consertar com Deus. Quer dizer, essa catástrofe que nós estamos vendo no mundo está trazendo muitas pessoas a uma consciência de fé, está trazendo um despertamento espiritual. Nós devemos dar graças a Deus por isso. Claro que a gente está dando graça. Se a gente não consegue levar as pessoas à consciência de fé na paz, então vêm as guerras contra as pessoas, então se entregam por livre e espontânea vontade, sem mesmo precisar da ajuda do pastor. É ou não é? Então, minha amiga, nós devemos dar graças a Deus. Graças a Deus por esses dias. Graças a Deus. Parece que é loucura fazer isso, mas eu falo isso, graças a Deus,
com muita alegria no coração, porque eu sei em quem tenho crido. Eu não sinto quem tenho crido, eu sei em quem tenho crido. O apóstolo Paulo disse, eu sei, eu conheço em quem tenho crido, eu não sinto em quem tenho crido. Então, quando a pessoa vive de sentimentos, aí ela fica fraca, fragilizada, desesperada, porque os sentimentos são ruins. Mas quando ela sabe, quando ela tem convicção pessoal, então ela tem certeza que no final vai dar tudo certo. Por isso ela dá graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus por esses dias. Graças a Deus, porque nós sabemos que o fim de tudo isso vai ser excelentemente, infinitamente melhor. Graças a Deus. O mercado está vazio, seu trabalho já parou. O martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. Os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor. Toda a terra está em suspense, é a volta do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando. As trombetas estão soando, o seu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Os vagões de trens vazios passam ruas e quarteirões. Aviões sem seus pilotos voam para a destruição. A cidade está deserta, sua agitação parou. Sai a última notícia, Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, o Rei está voltando. As trombetas estão soando, o seu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Vejo a multidão subindo, ouço coros celestiais. Todo o céu está se abrindo no bem-vindo sem igual. Como o som de muitas águas nós ouvimos entoar. Aleluia ao Cordeiro, nós voltamos para o lar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. As trombetas estão soando, o seu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Pois é, nós temos como exemplo do texto sagrado o testemunho da doutora Eunice Iguchi. A doutora Eunice Iguchi tinha uma vida promissora, uma vida abençoada. Porém, quando o seu marido deixou a casa e ela ficou sem o seu esposo, seu companheiro, que ajudava na criação dos 4 filhos,
o chão dela se abriu debaixo dos pés. E ela entrou numa depressão profunda. Ela caiu numa depressão profunda. E o pensamento único dela era se matar. Ela só pensava em se matar, porque ela não via saída para o seu problema. Deus permitiu tudo aquilo para que ela e toda a sua família viesse conhecer o Senhor Jesus Cristo. O testemunho dela vale a pena você assistir de novo, porque é muito, muito importante para você mostrar para nós que em tudo nós devemos dar graças a Deus. Vamos assisti-la. Eu sou Eunice Iguchi, eu sou médica, pediatra e sanitarista. Eu nasci em São Paulo, capital, né? E eu tive uma infância, assim, passando com muitas dificuldades, porque a minha mãe, ela ficou viúva com 6 filhos, e quando o meu pai faleceu eu tinha 1 ano e meio. Então a minha mãe teve que criar os 6 filhos praticamente sozinha. Nós crescemos assim, uma família bem unida, eu, meus irmãos e a minha mãe, mas passando com muita dificuldade financeira. Eu sempre tive vontade de ajudar as pessoas, e à medida que eu fui estudando, eu percebi que eu poderia entrar numa faculdade de medicina, apesar de eu estar sempre cursando escola pública. Mas mesmo assim eu estudava muito e tinha assim um sonho de entrar na faculdade de medicina da USP. E graças a Deus eu consegui. Durante o curso de medicina eu conheci um rapaz da minha turma, acabei me casando. Eu estava assim com uma vida aparentemente boa, sólida, me destacando profissionalmente, mãe de 4 filhos, e de repente houve assim uma ruptura no casamento, e aí eu fiquei sem chão. Bom, meu nome é Guilherme Munhoz, sou filho da doutora Eunice. Meu pai nos chamou para comunicar então que havia decidido se divorciar da minha mãe. Houve o divórcio na minha vida, eu entrei num estado de depressão profunda, em que eu só queria ficar no quarto escuro. E ela passava quase que 24 horas no choro, literalmente chorando, amargurada, e ali sentindo uma dor que a gente não entendia. Não conseguia nem levantar, nem para comer, nem para tomar banho. Eu emagreci muito, eu estava assim, definhando aos poucos. Como eu estava sendo apoiada pela minha irmã, que é médica, ela falou, olha, você precisa fazer um tratamento urgente. E indicou um colega dela, psiquiatra. O psiquiatra pediu para eu fazer também um acompanhamento com psicóloga. A psicóloga pediu para eu fazer também terapia de apoio. Então eram 3 profissionais que cuidavam de mim nessa fase. E aí eu comecei as sessões de psicoterapia. E realmente assim, era um médico muito dedicado. E comecei a criar um vínculo bom, terapêutico. Eu achei que eu comecei a melhorar, conversava bastante, desabafava. Achei que eu estava num caminho bom. Eu não imaginava que esse meu psiquiatra estava com um problema sério de depressão. E ele estava sendo cuidado por outro psiquiatra também. E aí, num belo dia, o colega dele, de consultório, me liga e fala que, olha, eu tenho uma notícia muito ruim para te dar, né? O seu psiquiatra se suicidou. E para mim foi assim um choque muito grande, porque quem cuidava de mim, que eu estava me apoiando, que eu estava confiando, ele se suicidou, imagina eu que já estava mal sendo cuidado. Então, para mim, assim, houve um descrédito geral em relação ao tratamento que eu estava fazendo. Eu piorei muito do quadro de depressão. Eu ficava só ouvindo
um rádio bem do lado, assim, do meu travesseiro. Graças a Deus eu ouvi assim uma oração, eu achei interessante, eu falei, puxa, ele fala de uma maneira tão franca, tão sincera com Deus, né? Eu anotei o endereço e eu fiquei motivada a conhecer. Não sabia que era a Igreja Universal. E aí eu fui, no dia seguinte, era uma igreja muito simples lá em Pinheiros, e o pastor, quando foi conversar comigo, ele não perguntou o que eu fazia, qual que era a minha profissão, o que eu tinha, não. Ele só falou assim, como é que eu posso te ajudar? O que está acontecendo? Aí eu comecei a contar para ele, olha, eu tô com muita depressão, eu tô chorando. E aí ele foi bem franco comigo, olha, minha senhora, a senhora está na mão do diabo. Olha a sua vida como está. A senhora acha que Deus é que está fazendo tudo isso na sua vida? E eu, naquela minha arrogância, achando que eu era muito sabida, eu nunca pensei que o meu problema era espiritual. Eu sempre analisava do ponto de vista médico e emocional. Aí eu cheguei em casa e comentei com meu filho. Ela simplesmente falou, olha, eu saí de casa hoje e eu fui num lugar que eu me senti bem. E eu falei com uma pessoa lá, eu falei com um pastor. E eu vendo que assim, ela já havia algo diferente nela, né? Porque assim, era abrir a porta, era assim, eu abria a porta, acendia a luz, ela já chorava, via que era eu, chorava, pedia para apagar a luz, e eu ficava do lado dela e segurava a mão dela e tentava confortar ela de alguma forma. Aquele dia não. E aí o meu filho, ele ficou interessado, falou, vamos lá, eu queria ver. Falei, tá bom. Aí nós fomos no outro dia, juntos, e meu filho ficou maravilhado. Do culto, né, do culto, das orações, da palavra, do comportamento do pastor que estava em cima do altar, do que era falado, era uma coisa assim, totalmente diferente. Aí eu estava descobrindo que era a Igreja Universal. Aí veio tudo que a mídia bombardeava, assim, falei, como? Que vergonha eu, formada em medicina na USP, vim aqui na Igreja Universal? Não, isso para mim era inconcebível. E aí o meu filho, que era criança, ele falou para mim, mas mãe, de ontem para hoje você parou de chorar. O que mais me surpreendeu lá na Igreja Universal é falar que Deus age na inteligência, na razão e não na emoção. E aí quando o pastor falou da fé racional e mostrou na Bíblia, eu comecei a entender que realmente até então eu estava no caminho errado. Aí eu comecei a entender melhor. Deus fala no intelecto. E o pastor, ele, de uma sabedoria, ele falava, olha, quando Deus fala, ele fala bem claro. A senhora precisa buscar o Espírito Santo. Aí eu falei, mas o Espírito Santo vai mudar o que em mim? Em primeiro lugar, vão acabar as dúvidas. As dúvidas vão ser resolvidas, porque o Espírito Santo vai te dar sabedoria. Aí eu acordava pedindo o Espírito Santo, eu ficava o dia inteiro, meu Deus, eu quero o teu Espírito, eu quero o teu Espírito, eu não quero mais ser assim, eu quero mudar, me dê o seu Espírito, por favor, pelo amor de Deus. Eu ficava assim o dia inteiro e eu ficava buscando assim, até que eu fui batizada com o Espírito Santo. Foi um dia assim impressionante, eu fui envolvida com um amor muito grande, eu estava sozinha no carro e meditando e pedindo o Espírito Santo, e aí eu fui batizada. Depois que ela recebeu o Espírito Santo, aí era uma nova vida. Aí a história muda, porque aí já não era uma questão assim, uma pessoa que está se esforçando para viver, para ir na igreja, não, aí era uma nova vida. Era uma pessoa que vamos na igreja, vamos evangelizar, vamos juntar alimentos para levar para doações, vamos trabalhar, era uma vida nova. A autoestima melhorou bastante, saí da depressão, as crises de pânico desapareceram,
a sabedoria, a orientação, minha família, entreguei tudo na mão de Deus. E aí, um a um, foram se convertendo os meus filhos. Então, minha mãe, ela, para mim, é um grande exemplo de fé, de superação, de uma pessoa que teve tudo, perdeu tudo, mas através da fé soube recuperar tudo. A Igreja Universal representa para mim o pai e a mãe, né, que eu não tive, porque me acolheu, me ensinou, me apoiou. Então, hoje eu estou assim, me sentindo muito realizada profissionalmente, à frente de empresas da área da saúde, hospital, operadora de saúde, e com aquele objetivo sempre de ajudar as pessoas. E agora mais ainda de ganhar almas. E com isso eu quis passar toda a minha experiência, né? Como é que eu venci a depressão. Então eu escrevi um livro, Eu Venci a Depressão, para que as pessoas, quando lerem o livro, tenham assim a certeza que existe um outro caminho para a cura da depressão, que é Deus. É receber o Espírito Santo, a visão para o mundo espiritual, que abre a visão totalmente para uma transformação muito grande interior e da alma dessa pessoa que está sofrendo, para um mundo bem melhor, né? O reino de Deus. Em tempos difíceis, devemos usar a fé e a inteligência ainda mais, não menos. Siga as orientações do Ministério da Saúde, mas não deixe de alimentar a sua fé através da oração e meditação na Palavra de Deus. Por isso, a Universal preparou uma programação especial para você acompanhar as reuniões do Templo de Salomão ao vivo na sua casa. Segunda-feira, às 7 horas, 10 horas, 15, 18h30 e 22 horas. De terça a sexta-feira, reuniões às 10, 15 horas e às 20 horas. Sábado, às 7 horas, 10 horas e 18 horas. E no domingo, às 7 da manhã, 9h30 e 18 horas. Para uma fé viva em tempos difíceis, fique ligado em nossa programação, através do canal 21 CMT, Rede Aleluia, Univervídeo, TV Universal e páginas oficiais da Igreja Universal no Facebook, Instagram e YouTube. Como fazer doações pelo aplicativo da Universal? É muito simples. Baixe o aplicativo em seu celular ou tablet. Clique em Doações. Digite o número do seu celular. Depois insira o código enviado por SMS e confirme seu endereço de e-mail. Preencha o seu cadastro, selecione a igreja que receberá a sua doação e em seguida clique em Doar Agora. Escolha quanto quer doar e a forma de pagamento. Selecione Cartão de Crédito. Preencha os dados do seu cartão e em seguida o valor que deseja doar. Pronto, sua doação foi realizada. Você também pode doar um valor fixo mensalmente. Digite o valor e depois em Confirmar. Você receberá seu comprovante via e-mail. Escreva esse código no verso do envelope que você vai entregar no altar. Ou imprima e entregue este comprovante. Baixe agora o aplicativo da Igreja Universal. Eu sou Rodrigo, tenho 40 anos, sou cabeleireiro. A minha infância foi complicada, né? Eu tive bastante problema de saúde. Sempre tive pavor de escuro porque eu ouvia vozes, via vultos, né? E até então não entendia o porquê, né? Só que nesse período, né, sempre havia uma senhora em que orientava a minha mãe principalmente, né, em dizer que a igreja era uma saída, né? Só que nesse mesmo período, né, em que a minha mãe recebia essas orientações dessa senhora, a gente também ouvia falar muito mal da Igreja Universal, né, que era uma, inclusive, que essa mesma senhora falava, né, para minha mãe não frequentar. Eu cresci, né, praticamente com essas duas orientações, né? De que havia necessidade de buscar a Deus, como também
que a Igreja Universal não seria esse lugar que eu encontraria Deus. Resisti especificamente recorrer à Igreja Universal. Foi quando, com 25 anos, eu tinha uma vida sentimental, tinha um casamento completamente destruído. Eu tinha uma vida financeira muito complicada, né? Eu passava necessidade realmente. Na época eu me identifiquei com uma determinada denominação, fui obreiro dessa denominação durante 2 anos e meio. Havia um pastor nessa igreja que tinha sido, por um pouco de tempo, obreiro da Igreja Universal, né? Só que esse pastor falou: cara, eu vou emprestar um livro para você. Falei: tá, claro, né? Vai acrescentar algo, né, para minha fé, eu aceito, né? Ele falou: só que esse livro foi escrito pelo bispo Edir Macedo. E aí eu, sinceramente, não gostei muito, mas era uma pessoa de muita consideração por mim, eu gostava muito dele. E eu aceitei ler. A linguagem desse livro veio de um encontro, assim, muito... Uma linguagem, assim, impressionante. Eu me identifiquei muito com aquilo. Ao começar a ler esse livro, eu pude perceber que realmente eu estava muito errado. Meu conceito e meu preconceito para com a Igreja Universal, especificamente o líder, né, o Bispo Macedo, eu, sinceramente, fiquei até envergonhado do que eu pensava, como até mesmo do que, às vezes, eu comentava com outras pessoas sobre a Igreja Universal, né? E me alimentei daquele livro, Orixás, Caboclos e Guias, né? Foi um livro, assim, que eu li nesse período, li várias vezes, outras depois. Sempre que eu tenho oportunidade, leio esse livro, porque foi um livro que me ajudou muito. Eu fui numa segunda-feira. A primeira reunião eu criei, né, uma expectativa do que todo mundo falava realmente, né, de que os pastores iam pedir tudo que eu tinha, que iam fazer lavagem cerebral, né? Só que foi tudo muito diferente do que eu pensava, né? Ao início da reunião, o pastor disse o seguinte: antes de começarmos a reunião, eu preciso fazer uma oração para que vocês fiquem bem. Eu preciso que vocês estejam prontos para ouvir e receber aquilo que vai ser pregado. E aquela palavra foi muito para mim, porque eu ainda estava em dúvida. Só que a partir do dia que eu pisei, né, na Igreja Universal e ouvi essas palavras, como todo o conteúdo dessa reunião, eu busquei a direção da denominação que eu frequentava, disse a ele que havia participado de uma reunião na Igreja Universal e que naquele momento eu havia decidido frequentar a Igreja Universal. A partir desse dia, o que tem acontecido na minha vida é que realmente Deus tem me abençoado durante todo esse tempo que eu tenho participado da Igreja Universal. Hoje, graças a Deus, eu tenho um casamento abençoado, eu tenho uma vida financeira abençoada. Nós estamos, né, eu e minha esposa, a gente está realizando a conquista de estar terminando, né, a construção da nossa casa. Deus tem abençoado para que a gente seja bem sucedido, tanto eu como ela, que é da mesma fé. Bom, para as pessoas que têm preconceito como eu tinha, eu posso afirmar que eu tomei uma decisão ideal para a minha vida. Eu preferi conferir de perto. E foi justamente aí que eu pude confirmar que tanto eu como todo mundo que falava mal, que perseguia, como também a gente via, né, internet, emissoras de TV que ou faziam chacotas ou desenvolviam, né, matérias para criticar e perseguir a igreja. Eu posso dizer que a Igreja Universal é um essencial para a minha vida. A Igreja Universal para mim é uma família. E eu posso dizer que o Deus, né, que eu fui orientado a procurar, né, que seria o único que pudesse resolver os meus problemas, esse Deus eu encontrei na Igreja Universal do Reino de Deus. Meu nome é Valéria,
E na minha infância eu sofri muito, primeiro porque o meu pai era alcoólatra, então havia muitas brigas no meu lar. E eu também sofri uma tentativa de abuso, isso me trouxe traumas, né, me trouxe complexos de inferioridade. Eu achava que, diante de tudo isso que aconteceu na minha vida, eu não poderia ser feliz. Eu achava que todo mundo era melhor do que eu, porque todo mundo não tinha problema, só eu que tinha. Então eu cresci assim, sendo uma criança triste, infeliz, sofri rejeição também por causa da separação dos meus pais. Então eu cresci, né, dessa forma. Na adolescência, vida sentimental destruída também, não dava certo com ninguém, era insegura, tinha muitos ciúmes. Cheguei a ser casada, mas também não deu certo, fui traída, aí divorciei. Aí eu tive outros relacionamentos também que não deram certo. E eu passei a não acreditar mais em nada. Não acreditava mais no amor, não acreditava que eu pudesse ser feliz. Eu não tinha perspectiva de vida. Eu cheguei na igreja assim, né, totalmente desacreditada, mas eu buscava, né, ainda algo que Deus podia me dar, que eu não tinha. Eu sabia que Deus podia me trazer, né, essa felicidade. Então, eu, participando das reuniões, eu ouvi falar do Espírito Santo. Na verdade, o que mais me chamou a atenção foi colocar Deus em primeiro lugar, porque até então eu estava colocando os meus sonhos, os meus desejos em primeiro lugar, né? Esse desejo de ser feliz na vida sentimental. E eu entendi que eu tinha que colocar Deus em primeiro lugar, através de uma palavra que eu ouvi. Buscar, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. E eu entendi que eu estava fazendo tudo errado. E que fazendo conforme essa palavra, eu ia ter a felicidade que eu tanto buscava. Então foi nesse dia que eu ouvi essa palavra que eu tive um verdadeiro encontro com Deus. Que eu reconheci todos os meus erros, meus pecados, eu me arrependi sinceramente, fui até o altar, me entreguei de verdade. E ali Deus me resgatou a minha alma, Ele me aceitou, Ele perdoou os meus pecados. E ali eu pude ter uma nova vida. Ele me deu uma nova oportunidade de começar tudo de novo. Ele disse que eu podia sim, né, conseguir ser feliz. Aí depois do encontro com Deus, eu adquiri forças para continuar na caminhada com o Senhor Jesus e comecei a buscar o Espírito Santo. Eu sabia que não era só aquilo, né, era só o começo. Então eu comecei a me lançar, a praticar, né, tudo que eu ouvia, a colocar, né, aquilo em prática que eu tinha ouvido, colocar Deus em primeiro lugar. Então eu deixava todas as minhas vontades de lado, até minhas coisas pessoais que eu tinha que fazer. Não, primeiro eu vou ler a Bíblia, eu vou orar, eu vou jejuar, vou me importar com as coisas espirituais em primeiro lugar. E aí eu fui buscando, eu fui me entregando toda a minha vida, né, no altar. Eu estava assim, já feliz, muito, muito contente. Eu sabia que para encontrar o Espírito Santo, eu tinha que ter os frutos, né? Eu tinha que ter o amor, a paz, a alegria, né? O domínio próprio, a mansidão, a bondade, a benignidade. Então eu comecei a buscar ter esses frutos. Eu sabia que o Espírito Santo só ia vir sobre mim se eu tivesse disposta a servir, a ganhar almas. Então eu falava, meu Deus, me dá o teu Espírito porque eu quero ganhar almas. Eu quero te servir. Eu sabia que Ele não ia me dar se eu não quisesse, se fosse outro motivo. Então assim eu fui. O dia que eu recebi o Espírito Santo foi numa quarta-feira. E eu tinha ouvido uma palavra, aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer. E ali eu entendi que eu precisava conhecer mais de Deus, que até então eu estava bem, minha vida já tinha mudado, mas ainda faltava mais. Eu não podia me gloriar só por causa daquilo, ainda tinha que conhecer mais a Deus. Então eu fui determinada naquele dia, né, com aquela palavra, a receber mais de Deus, que era o Espírito Santo. Foi numa reunião de quarta-feira, 8 horas da noite. O Espírito Santo veio sobre mim e Ele me trouxe a alegria, uma alegria que eu nunca tinha tido em toda a minha vida. E veio a paz, uma paz também assim que não cabia dentro de mim. E através de tudo isso veio a certeza, que era o que eu precisava. A certeza de continuar seguindo em frente para servir a Deus, porque eu sabia que se Ele tinha me dado o Espírito dele, era para servir a Ele. Então eu me entreguei totalmente para agradar a Ele, para servir a Ele. Eu passei a ter amor pelas almas,
a me dedicar a isso. Eu queria que todas as pessoas soubessem que, assim como Deus fez comigo, poderia fazer com elas também. Que para mim teve jeito, então para elas também ia ter. Então, hoje, graças a Deus, eu sou uma outra pessoa. Eu costumo falar que aquela Valéria morreu. Hoje é outra Valéria, totalmente diferente. Eu tenho força para vencer, eu não tenho mais aqueles pensamentos de que eu não posso, eu não consigo, porque com o Espírito Santo Ele supre todas as minhas necessidades. Não me falta nada. Ele me dá coragem para lutar, forças para vencer. E hoje eu estou noiva, eu não tenho mais ansiedade, né? Aquele desespero de ser feliz, casar para ser feliz. Eu sei que a felicidade vem do Espírito Santo e eu vou fazer, né, ele feliz, né? Não é o casamento que vai me fazer feliz. O Espírito Santo, ele é tudo na minha vida. Sem ele, eu não estaria aqui. Ele transformou toda a minha vida e ele é o bem mais precioso, né, da minha vida que uma pessoa pode ter. Maravilha, né? Você vê, por exemplo, todos esses testemunhos que nós temos colocado aqui para vocês, todos esses testemunhos, todos, 100% deles, vivenciaram o inferno, um pedacinho do inferno, antes de conhecerem o Senhor Jesus Cristo, antes de receberem o Espírito de Deus. Então, quando essas pessoas, no sofrimento, na dor, no desespero, invocaram, clamaram ao Senhor, então elas tiveram acesso ao Espírito dele. E então a vida delas mudou. Quer dizer, as pessoas, enquanto elas estão vivendo uma vida normal, o céu está azul, não tem problema, não tem coronavírus, não tem peste, não tem doença, enquanto as coisas estão indo bem, enquanto elas estão controlando as situações, os seus problemas, administrando os seus problemas, elas não dão valor ao que Jesus fez na cruz por elas. Mas quando chega lá no final do poço, no fundo do poço, aí elas invocam, elas clamam com força. Então, é por isso que o salmista disse: foi-me bom ter passado por aflições, para que conhecesse a tua lei, a tua palavra, para que conhecesse o teu Espírito. Então, Deus permite isso, minha amiga e meu amigo. Deus permite os problemas para que nós venhamos tirar proveito deles. Eu aprendi na prisão uma lição que eu nunca, jamais vou esquecer. Eu aprendi que é do limão que se faz uma limonada. É do limão que a gente faz uma limonada. Agora, é óbvio que tem os seus degraus, tem as suas lutas, tem os seus sacrifícios, tem as suas atitudes de fé que nós temos que tomar. E é bom, eu dou graças a Deus por tudo que está acontecendo no mundo. Por quê? Para que as pessoas possam conhecer o Deus Todo-Poderoso. Ele quer se revelar para todos, mas nem todos têm ouvidos para ouvir a sua voz. Nem todos têm tido ouvidos para ouvir a voz de Deus. Todos têm tido ouvidos para ouvir a voz de todos, menos para ouvir a voz de Deus. E por conta disso, as pessoas sofrem mais. Então Deus permite todas essas tribulações, toda essa situação que nós vivenciamos hoje no mundo, para que as pessoas se voltem para Ele, para que as pessoas se inclinem diante dEle, para que as pessoas venham se humilhar diante dEle, reconhecer que elas não são nada, independentemente do título profissional, independentemente do conhecimento, da sabedoria, do status, da posição social, não importa. Nós somos
feitos de barro. E o barro não tem como se gloriar. Mas o barro deste mundo, o ser humano, tem sido um barro arrogante, irreverente, orgulhoso, pedante. E só existe um jeito de colocar o barro no lugar dele, quando vêm as tempestades, quando vêm os problemas. E Deus aproveita os problemas deste mundo para chamar a atenção da gente. Foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos ou a tua palavra, para que aprendesse a ti, conhecesse a ti. E essa é a palavra de Deus para você, minha amiga e meu amigo. Agora você verifica como as pessoas são alcançadas. O testemunho dessa criatura que, por conta de uma comunicação na televisão, no rádio, ela teve um despertamento que mudou a sua vida. Vamos assistir. Meu nome é Ana Neres, eu sou empresária no ramo de acessórios para carros. Eu cheguei na Igreja Universal depressiva, vazia, tinha medo da escuridão, tinha desmaios constantes, passando fome. Nós pegávamos restos da feira para nos alimentarmos. Eu morava numa favela, nós não tínhamos o saneamento básico, as telhas todas quebradas, não tinha uma maçaneta na porta, eu dormia no chão, porque eram muitas pessoas na casa, eram 12 pessoas nesse barraco na favela. O que nós tínhamos, dentre aquelas 12 pessoas, o que nós tínhamos de divertimento, digamos assim, era uma televisão preto e branco. Né? Era isso que nós tínhamos. E eu, assistindo a programação pela manhã, eu me deparei na Record e vi um testemunho que contava a minha vida. Eu falei... Aí eu parei, aquilo ali me despertou, chamou a minha atenção. Eu falei, não, se teve jeito para essa pessoa, vai ter para mim também. E dentro de mim nutriu aquela vontade assim, não, eu vou vencer, tem jeito para mim sim. Porque eu achava que eu não ia ser feliz nunca na minha vida, que eu nunca ia sair daquela vida miserável. Era uma vida miserável. Eu corri, peguei a caneta para anotar o endereço da igreja, que passava no rodapé. E o pastor falou, pega um copo d'água para consagrar o copo d'água. Então eu peguei esse copo d'água e coloquei em cima da TV, porém eu enchi muito. E depois que o pastor fez a oração, a água começou a escorrer pelo copo, né, e caiu dentro do tubo da televisão e estourou. Queimou a televisão. Mas no mesmo dia eu fui para a igreja. Na época eu não tinha nem o dinheiro da condução, um vale transporte eu tinha, porque eu vivia numa miséria total e completa. Eu reuni forças, me encheu uma alegria tão grande que eu andei assim, eu saí da minha casa 1h da tarde para a reunião começar às 3h. Eu me lembro como se fosse hoje, eu cheguei na igreja numa quinta-feira, dia 10 de novembro de 1989. Ali, quando eu cheguei na igreja, que eu vi o pastor falar de uma vida que eu nunca tinha ouvido falar. Aí pronto, dentro de mim acendeu aquela chama de esperança, sabe? De não, eu vou conseguir, eu vou vencer. Terminada a reunião, eu assisti assim, pastor, é como se você está com muita fome. A minha fome era tão grande de Deus, de vencer, porque é como se eu tivesse muita fome. Ali eu recebi o alimento que eu tanto procurava, que eu procurei em tantos lugares e não encontrei. E eu me deliciei, eu me saciei daquele alimento, é como se a gente comesse aquele fruto bem saboroso, bem gostoso. E eu saboreei esse alimento da fé. Eu cheguei na igreja numa quinta-feira, eu cheguei na igreja doente, desempregada. Eu cheguei na quinta-feira, na sexta-feira eu arrumei um emprego. Aí eu digo que Deus, Ele não abriu as portas do céu para mim, Ele escancarou. Aí começou a minha caminhada da fé e as minhas conquistas pela fé. Eu, que morava numa favela, não tinha perspectiva, dormia com os ratos, que a gente era no meio do córrego, dos animais, baratas, ratos, comia restos de feira. Hoje eu sou casada, eu sou bem-sucedida, eu tenho meu carro importado, eu tenho a minha família, né, no altar, né, eu tenho minhas filhas, meu esposo, eu sou empresária hoje no ramo de acessórios para carros, viajo, fiz viagens internacionais, eu que saí de uma favela, fiz viagens internacionais, viagens de navio. E a minha maior felicidade que existe hoje é o Espírito Santo.
O Espírito Santo é a minha maior riqueza, a minha maior conquista que eu tenho hoje na minha vida é o Espírito Santo. Eu que cheguei através da televisão, eu quero agradecer aquelas pessoas, né, que patrocinaram, porque eu tive a oportunidade, né, de assistir aquela programação. E eu que tinha aquela televisão velha, preto e branco, eu fui salva. Não somente eu, mas toda a minha família é salva hoje. E hoje, eu que ajudo a patrocinar também, porque tem muitas Anas por aí, né? Então, hoje, eu com muita alegria, eu sou muito grata. Hoje, eu sou uma patrocinadora, para que todas as pessoas também recebam esse alimento, essa vida nova, essa mudança de vida, essa transformação de vida que eu recebi. Então, a minha palavra é gratidão, agradecimento. Obrigada a todos que há 30 anos atrás, quando eu liguei aquela televisão na programação da Record, eu tive ali um homem de Deus que estava pregando a palavra de Deus e eu fui salva, eu fui resgatada. Então, vamos falar com Deus agora. Você já deve ter o copo com água preparado aí. Nós vamos fazer a oração agora em nome do Senhor Jesus. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda.